Sabe, quando a gente pensa em jogos de poder, a primeira coisa que vem à mente é inteligência é a arma principal, certo? Mas e se a jogada mais genial fosse, na verdade, parecer o mais bobo de todos ali? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das estratégias mais, digamos, contraintuitivas que existem para se obter vantagem. Para começar, vamos voltar lá para o século XIX para um mistério daqueles. A pergunta é, como é que dois simples garimpeiros conseguiram passar a perna nos homens mais ricos e espertos do planeta? Estamos falando de financistas que construíram impérios, hein? A resposta para isso revela uma lição, nossa, poderosíssima sobre o poder da percepção. Pois é, a resposta está numa das fraudes mais espetaculares da história americana, a famosa Grande Fraude dos Diamantes de 1872. O que aconteceu ali, gente, é uma verdadeira aula sobre percepção, sobre engano. Olha, a sequência de eventos foi uma obra de arte da manipulação. Pensa só, primeiro eles soltam um boato, né? Uma mina de diamantes nos Estados Unidos, algo irredistível feito para atiçar a cobiça de qualquer um. Aí, para dar aquela credibilidade, eles conseguem a validação de ninguém menos que Charles Tiffany, o cara da Tiffany & Co. Já viu, né? Mas o golpe de mestre, a cereja do bolo, foi conseguir que o maior especialista em mineração do país, um tal de Louis Janin, confirmasse tudo. E no fim das contas, os maiores financistas do mundo pagaram uma fortuna. E o pior é que eles tinham certeza de que estavam fazendo o negócio da vida passando a perna naqueles dois garimpeiros simplórios. Só que aí vem o desfecho. E que desfecho! Não tinha mina nenhuma, nenhum diamante sequer. As pedras foram todas plantadas, os especialistas enganados. E os homens mais inteligentes do mundo das finanças caíram num golpe, como patinhos. E o mais incrível é que eles não foram só enganados, a própria inteligência deles foi a arma usada contra eles mesmos. Essa história toda, que é inacreditável, nos leva direto para o princípio que fez tudo isso acontecer. Porque o segredo aqui não estava na qualidade das pedras falsas não, ó. Estava na qualidade da atuação dos golpistas. E a lei por trás desse golpe é de uma simplicidade genial. Ela se baseia numa fraqueza que é universal, a vaidade humana. Quando se faz alguém se sentir mais esperto, essa pessoa simplesmente não vai desconfiar das suas verdadeiras intenções. Ela fica ali convencida de que está no controle, baixa a guarda completamente e pronto, vira uma presa fácil. Pensa bem, inteligência, sofisticação são qualidades que a gente admira, claro, mas elas também deixam os outros com o pé atrás, na defensiva. Agora, a ingenuidade, a simplicidade, isso desarma qualquer um. E os nossos amigos lá, o Arnold e o Slack, eles entenderam isso perfeitamente. Ao se passarem por dois caipiras inofensivos, eles criaram a brecha, a abertura perfeita para o plano deles. Tá, mas por que essa tática funciona tão bem assim? A resposta está numa das nossas emoções mais profundas e ao mesmo tempo frágeis, a vaidade intelectual. Olha, o filósofo Arthur Schopenhauer resumiu isso de um jeito perfeito. Ele diz que se sentir superior intelectualmente não é só um pensamento, sabe? É uma sensação quase física, de conforto, de prazer. E as pessoas buscam essa sensação instintivamente, do mesmo jeito que a gente busca o calor num dia frio. É natural. Então o ponto-chave é esse aqui. Fazer o papel de bobo é como dar um presente para o ego da outra pessoa. É como virar aquela lareira quentinha que o Schopenhauer falou. A sensação de superioridade que o alvo sente é tão viciante que simplesmente apaga qualquer suspeita. Os financistas, eles estavam tão ocupados rindo da simplicidade dos garimpeiros que nem por um segundo pararam para questionar se a mina era real. Mas não vamos pensar que essa estratégia serve só para dar golpe financeiro, não. Por séculos ela tem sido uma arma poderosíssima nos mais altos níveis do poder, da diplomacia até em tempos de guerra. Vamos pegar o exemplo do Otto von Bismarck, o famoso estadista prussiano. Para conseguir que a Áustria assinasse um tratado que era péssimo para eles, ele não usou de intimidação, não. Pelo contrário. Durante um jogo de cartas com o negociador austríaco, ele agiu de um jeito totalmente imprudente, parecendo um tolo impulsivo. O conde Blomel austríaco olhou para aquilo e pensou, esse cara é agressivo, mas não é nada calculista. E aí, com essa sensação de segurança totalmente falsa, ele foi lá e assinou o tratado, sem nem ler os detalhes. Bismarck já tinha ganho o jogo, antes mesmo da negociação começar de verdade. E essa história ilustra com perfeição um antigo provérbio chinês. Vista a máscara do porco para matar o tigre. Imagina a cena. O tigre, todo arrogante no seu poder, olha para o porco e vê o quê? Uma refeição fácil. Ele deixa o porco chegar perto, super relaxado, com a guarda totalmente baixa. O poder dessa tática é justamente esse, transformar a arrogância do oponente na sua maior arma. Mas, claro, como em toda grande estratégia, saber quando não usar a regra é tão importante quanto saber quando usar.
Existem momentos em que parecer bobo é, na verdade, a pior coisa a se fazer. E a resposta, obviamente, é não. A estratégia vai depender totalmente do contexto e do objetivo final. E se, em vez de enganar alguém, o objetivo for o contrário, projetar autoridade para esconder uma fraqueza? Aí a gente tem a tática oposta, usada pelo negociante de arte Joseph Duvin. Quando um crítico veio questionar a autenticidade de uma pintura caríssima que ele tinha vendido, Duvin não se fez de bobo, de jeito nenhum. Ele fez exatamente o contrário. Ele projetou uma autoridade que era esmagadora. Ele intimidou o crítico, citou um monte de outros especialistas e tratou a dúvida do cara como um erro de amador, de novato. O que aconteceu? O crítico recuou. E não porque a pintura era genuína, mas porque a aparência de sabedoria do Duvin era simplesmente inquestionável. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: inteligência, tolice, autoridade. Tudo isso são máscaras. A verdadeira habilidade é saber qual máscara usar em cada situação. Para fazer alguém baixar a guarda, se usa a máscara do porco. Já para defender uma posição, para intimidar um adversário, aí se usa a máscara do especialista inabalável. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essa lei nos força a separar o que é real do que é percebido. O verdadeiro poder talvez não esteja no quão inteligente uma pessoa é, mas sim na sua habilidade de controlar o que os outros pensam sobre a sua inteligência. É um jogo sutil, um jogo de máscaras, e quem domina esse jogo, domina o jogo do poder.